Pessoal entrando. Deixa eu já perguntar aqui para aqueles que já entraram se estão escutando bem, né? Se está difícil, com algum eco, alguma coisa assim. Acho que está tudo bem. Ninguém reclamou. Calma, que tem que esperar eles dizerem alguma coisa aqui, né? Ah, bom. Mas você perguntou, não vai esperar a resposta? Ah, mas eu acho que sim, porque senão eu já teria falado não estamos ouvindo nada. Não, é que demora um pouquinho, nossa, que pessoa apressada. Eles, ó, escutando bem. O Baroni. Oi, Baroni. O Gustavo deu o bolo na galera. A galera, cara, falamos mal de você o dia inteiro, cara. É. Foi uma loucura. Só pouco baixo. dedicamos pra falar mal de você. Só isso. Tudo bem? Bruno, tudo ok? Marcelo. Sim, estamos ouvindo. Ah, então beleza. Bom, acho que é isso aí, né? Acho que sim. Muito Vamos bem, começar. gente. Assim, faz muito tempo que a gente não faz, né? Que a gente não vem fazer live, assim. É só assim nesses momentos, assim. Não vai lançar e tem que falar alguma coisa sobre o que vai ser lançado, né? Essa live específica, por que eu escolhi no final esse filme, O Advogado do Diabo, né? Para quem não assistiu, é um filme de 1997, né? Com o Keanu Reeves, Al Pacino e a Charlize Theron, né? Não me lembro o nome do diretor do filme, nem nada disso daí. Mas eu lembro que na época que eu assisti o filme, parecia algo muito adiante de seu tempo, né? Acho que toda a proposta do filme, tudo aquilo que foi colocado dentro do filme, aquilo parecia muitos anos à frente, né? E agora a gente está aí quase que 30 anos depois, quase, disso daí. 20 e tantos anos depois, né? E a gente vê que realmente o quadro que é montado no filme, muito disso se aplica na modernidade, né? Nos tempos que a gente vive, né? Eu não vou conseguir falar de todo o filme aqui, tá? Mas eu vou levantar alguns pontos específicos, tá? Sobre o filme. Haverão spoilers, tá? Então quem não assistiu, quiser parar para ver o filme primeiro e depois assistir a live, eu acho que vai ficar gravado, né, Esther? Olha, se o Instagram não resolver boicotar a gente de novo, vamos tentar, né? Para levantar então um pouco sobre esse filme aí, O Advogado do Diabo, né? Era para ser do Batman novo, né? O Batman e o Coringa, mas acabei não falando disso daí. Eu vi que muita gente começou a falar. Aí eu falei, cara, isso aí eu acho que é chover no molhado, vai ser só mais uma coisa. Então deixa eu falar de algum outro tema que talvez seja mais relevante para a época que a gente está vivendo, tá? Então tudo bem, vamos lá, né? No filme a gente vê um advogado jovem, né, não muito tempo formado, né, que é o Keanu Reeves, que faz o papel. E é um cara que, assim, na vida de direito dele, ele nunca perdeu uma causa, né? Então ele já tem, acho que, 26 casos e 26 vitórias, né? Então é um cara que ficou, assim, apesar de, assim, de começar a carreira de advogado, ele já ficou famoso com uma certa velocidade devido a não perder, né? O cara era muito bom de argumento e o cara é fantástico mesmo, o cara é um puta de um advogado. Tem um talento muito especial, né, que ajuda muito ele, né? A gente vai falar um pouco sobre esse talento dele, né? E o filme começa, né, no momento em que ele está defendendo um indivíduo, um professor de escola sendo acusado de pedofilia, né? Assim, num primeiro momento, acho que ele nem pensa, o advogado, ele nem pensa se o cara é inocente ou não. Ele não levanta essa questão, não. Eu tenho que ir lá e ganhar uma causa. Tá? Isso fica muito evidente que é isso que ele quer. No entanto, num determinado ponto do julgamento, ele percebe que o cara é culpado. Tá? Então, na hora que ele percebe que o cara é culpado, ele tem um pequeno conflito de consciência, pede lá um pequeno recesso, né? Vai ao banheiro, joga uma água na cara, para ver se ele decide o que ele vai fazer. Isso é, ou defende o culpado, liberta o culpado, ou largo isso daqui e o cara que se lasque e receba a merecida pena, né? Pois é, ele pega a primeira opção, então ele decide, não, eu vou ganhar. E ele vai e destroça com a testemunha, que é a vítima, né, do abuso, a menina, né? A menina deve ter uns 13, 14 anos, né? É a vítima do professor tarado, né? E ele inocenta o cara. Então, automaticamente, quando ele inocenta, já fica aquela coisa, nossa, que maravilha e tal. Para aliviar aquele pequeno peso na consciência, né, o nosso advogado Kevin Lomax, né,
vai até o boteco mais próximo com a esposa para comemorar e tal. E a esposa, não, o que importa é que você ganhou. É isso que importa. Você entendeu? Vai lá, faz aquela bebedeira e na mesma hora ele acaba sendo assim, contatado por uma grande firma de direito em Nova York. Né? E a firma quer contratar ele. Fala, não, você vai lá para escolher um júri pra gente. Tá? Por quê? Porque essa é a habilidade do Kevin. Né? A habilidade do Kevin, ele consegue reconhecer as pessoas. Ele olha para uma pessoa, ele consegue reconhecer. No entanto, ele só consegue reconhecer a pessoa quando ele mesmo se empenha na causa. Isso é, o caso do pedófilo, ele já podia ter reconhecido que o cara era pedófilo há muito tempo, desde o começo, quando o cara bateu no escritório dele. Ele falou, esse cara é culpado, na mesma hora. Tá? Mas ele decide colocar esse superpoder assim, de escanteio, porque não é conveniente isso. Tá? No entanto, quando é para escolher um júri, ele usa muito bem esse poder. E ele sempre reconhece, ó, essa pessoa é assim, essa pessoa é assada, essa pessoa... Então ele vai para Nova York para escolher esse júri para essa firma. Né? E o advogado responsável pela firma não quer que o Kevin escolha o júri. Fala, não, o que você está falando, cara? Eu escolhi as pessoas perfeitas. E o Kevin começa a descrever sobre a vida daquelas pessoas. Olha, esse cara, ele faz isso. Ele é assim. Essa mulher, ela é assim. Como é que você sabe disso? Não sei. Eu sei que eu sei. Isso é, ele tem uma certa habilidade de ler as pessoas. Né? Então ele tem um tremendo de um talento, uma tremenda de uma habilidade, ainda mais para um advogado. Tá? Ainda por cima, nos Estados Unidos. Tá? Em que assim, a tribunal é sempre o júri. Né, que vai decidir. Então não adianta, se o advogado ele sabe mexer e manipular com esse júri, ele já está assim, com 70% da causa ganha. Né? E é isso que o Kevin consegue fazer. Bom, ele escolhe lá o júri, nem aparece o julgamento, nem a questão qual que eles estão julgando. Tá? E é evidente, a firma ganha a causa. Né? Então na mesma hora o Kevin já é colocado super bem visto dentro da firma e fala, não, esse rapaz aí é um gênio e tal, não sei o quê. E o dono da firma é um cara que mantém um certo nível de mistério no começo, tá? E é um cara, assim, incrivelmente respeitado por muitas pessoas dentro da firma, né? E fora da firma, né? Por políticos, empresários, banqueiros. É um cara super conhecido, todo mundo adora o cara, que é o Al Pacino, né? No decorrer do filme, o que vai acontecendo é que sempre o Al Pacino, no papel, vamos dizer, de diabo que ele tem, porque isso fica evidente que ele é um diabo. Tá? Se ele não é ele é um. Né? Mas no final mostra-se que ele é o mesmo. Tá? O tempo inteiro ele fica fazendo o papel que o diabo faz. O diabo ele não ataca um indivíduo naquilo que o indivíduo é fraco. Você entende? Ele não vai chegar para o cara, você entendeu? Aquele cara que não quer pecar, eu não quero cometer esse pecado. Ele não vai tentar com aquele pecado. Não, porque aquele lá o cara já não quer. Você entendeu? Não, ele vai tentar aonde o indivíduo tem habilidade. Ele vai tentar hipervalorizar aquilo lá, lambendo o cara, fica lambendo. Não, olha, você, Kevin, você é um cara de sucesso, você é um cara de visão, você é um cara de futuro, né? Sempre lambendo. E é lógico que nesse momento em que ele ganha esse espaço dentro da firma, né? Já logo a firma começa a comprar o dinheiro, sempre o maldito dinheiro, né? Apartamento, posição, isso e aquilo, tal, altas festas, né, roupas, serviço de decoração, tudo assim, do mais alto luxo que é possível. Né? Isso é, ele deve ter, eu acho que por volta que nem 30 anos o personagem deve ter. Né? Então, um advogado, pouco tempo formado, com uns 30 anos de idade, trabalhar numa baita de uma firma em Nova York, ganhar uma fortuna e viver num apartamento naquela localização, isso não acontece. Você entende? Isso vem tudo de mão beijada para ele. E na mesma hora a mulher dele vira e faz a mesma coisa que ela faz no bar. Né? Ela faz a mesma coisa. Esse é o erro dela. Esse é sempre o erro dela. Não, o que importa é que você ganhou. Né? Não, você acha que a gente vai desistir dessa vida aqui? Quantos anos a gente ia demorar para conseguir um pouquinho? Para ter uma casinha própria no subúrbio? Né? Vamos pegar. Na mesma hora ela é seduzida por isso. Facilmente. Né? E ele começa a ser seduzido o quê? Pela posição, pela possibilidade de posição não que ele vai ocupar, mas pelo respeito que ele vai adquirir diante das vitórias que ele vai conseguir. Né? Aí já vem o primeiro caso para ele. O primeiro caso para ele, né, é o caso de um camarada que eu não posso citar exatamente o que o cara faz, tá? Mas vamos dizer que o cara tem uma crença meio
perigosa, né? E o cara vai lá e mata um bode lá, e tem um vídeo, aí a polícia estoura o lugar e o cara é acusado lá de, sei lá, maltrato de animal, qualquer coisa do tipo. Atentado à saúde pública. Exatamente, atentado à saúde pública. Na mesma hora achamos, o Kevin que vai defender o cara lá. Né? Aí ele vai conhecer o cliente. Quando ele vai, o cliente mora num bueiro, num lugar assim, completamente varrido, no esgoto o cara mora, né? Só que o cara, na verdade, ele é o quê? Ele é um cara que faz, vamos dizer, serviços de bruxaria, né, contratados. Ele é um bruxo, o cara, né? O cara é trilhardário, mas ele vive naquele local. Essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem sobre esse tipo de coisa, né? Isso é, bruxo que tem poder mesmo, não vai viver em palácio. Ele vai viver daquele jeito, no bueiro. Assim, cara, na sarjeta ele vai viver. Por quê? Porque a ambição dele não é dinheiro e posição. A ambição dele é o poder. Ele tem poder, que é o que esse camarada tem. Tanto que quando o Kevin vai entrevistar ele, na mesma hora o cara puxa, como é que é o nome do promotor? Ah, é fulaninho de tal. Ah, então deixa comigo aqui. Ele já puxa lá uma língua de boi lá de dentro da geladeira, torce a língua e pá, começa a pregar os pregos. Fala, esse cara não vai conseguir falar. Dito e feito, chega na audiência, o cara começa a tossir assim, engasgar todo, e o juiz mesmo começa a ficar meio puto, né? E a argumentação do Kevin, qual que é? Ele fala, coloca tudo no mesmo pé. Ah, não, tem aí ó, a circuncisão para o judeu, né? Isso para outra crença, circuncisão é uma atrocidade. Como é que você faz, né? Ou então aquelas pessoas que dizem que o vinho vira sangue, né? E que o pão vira carne, né? Pois é, o meu cliente matou um bode. Isso é a mesma coisa. Ele tem o direito constitucional de expressar as suas crenças religiosas. Então ele perverte um princípio de liberdade religiosa simplesmente para que o outro possa cometer o crime. Ele faz isso e é o suficiente. Ele ganha a causa, né? Ganha a causa e já consegue mais posição. E aquela coisa de se olhar no espelho. Eu sou vitorioso, eu sou o winner, né? Eu venço. É isso que ele quer, né? E o tempo inteiro, o Milton, vez ou outra, sempre fala, não, você tem que andar de metrô, tipo, você tem que andar entre o povo. O Milton é o advogado. É o advogado-chefe, o Al Pacino. É que você não falou o capeta, é verdade. O capeta. Ele fica o tempo inteiro chamando no Kevin esse ponto de pequenas vaidades que o Kevin vai tendo, né? E ele sempre alimenta isso daí, mas ele nunca obriga o Kevin a fazer. Ele sempre, no final das contas, ele coloca duas opções ou mais. Você entende? Mas a opção certa implica o quê? No Kevin perder, né? Dele ser humilhado, dele não se olhar no espelho do jeito que ele quer se olhar. Você entende? Então, assim, no final das contas, vamos dizer, esse trabalho que o diabo vai fazendo com ele é um trabalho que ele faz com a gente, todo santo dia. Ele vai pegar naquilo que a gente é bom. O Kevin é um bom advogado? Incontestável. Ele é um excelente advogado, né? Mas ele não é um advogado para fazer aquilo que é certo, para defender o inocente. Não, ele está se lixando se o cara é inocente ou culpado. Ele quer ganhar. Você entende? Então, da mesma forma, no resto da nossa vida, é exatamente esse ponto que ele vai pegar. A gente vê isso muito hoje em dia, isso é a vaidade das pessoas. Depois, ainda mais, desta coisa aqui, deste mecanismo que eu vos falo neste momento, a coisa escalou em uma proporção nunca antes vista. Que em 1997, não se tinha internet desse tipo. Não tinha, isso é, uma boa parte de vocês aqui nem era nascido. Você entende? E aqueles que eram, sabe como é que era o negócio. Isso é, não era fácil, era caro, era lento, né? Então a coisa não funcionava bem. Né? Por isso que eu falo que é um filme que ele é adiante de seu tempo. Porque lá no filme chega uma hora em que o Milton, ele fala sobre isso daí. Ele fala a comunicação que está integrando as pessoas, olha aí, do outro lado do mundo, ele faz isso daí, ele fala isso. Você entende? Ele que o século XX foi o século dele. Né? Então assim, nem tava até fugi do ponto que eu queria falar antes, mas bom, deixa eu voltar aqui. O ponto que eu quero levantar principal, isso é além dessa questão de vaidade, que isso depois a gente vai tratar mais, talvez dê pra gente tratar aqui, tá? Mas é o ponto da lei. Era só um pouquinho. A Inês está aqui. Oi, Ela te Inês, deu um oi agora há pouco, ela perguntou qual é o filme. Advogado do Diabo. Advogado do Diabo. Esse acho que você já assistiu, mas talvez você não lembre. Esse é o filmão, é um filmão. Né? Isso é o ponto da lei. Isso é, chega uma hora, depois que tudo é revelado, tá, de que se mostra-se tudo, que é o demônio mesmo,
né? A mulher do Kevin já endoidou, já se matou, já acabou. Você entendeu? Isso é, o Kevin fica diante, né, do capeta e o capeta se revela ser o pai dele, né? Porque ele tinha sido abandonado pelo pai. Né? Então o capeta, não, eu sou seu pai. Né? Então fica tudo aberto, tudo revelado isso daí. E aí o Kevin faz uma pergunta para ele. Ele fala, tá, mas por que a lei? É isso que é o ponto que é super adiante da época. Isso é, na mesma hora o Milton vira e fala, porque a gente está em todo lugar. Ele falou, a lei é o novo sacerdócio, e de fato é. Ela entrou em todas as esferas da nossa vida. Tá? Todo o padrão de ação, hoje em dia, de todas as pessoas, tem que ser segundo a lei. Até mesmo a lei que a gente tem para falar aqui. Existe uma lei, uma regra. Se aquele que quebra essa lei tem que ser severamente punido, na mesma hora. Isso é, a lei, ela se colocou em uma posição na sociedade que ela vai muito além de qualquer outro juízo. Qualquer um. O moral, o bem e o mal, ou mesmo a verdadeira justiça. Tá? A lei está acima de tudo e de todos. Tá? E sinceramente, o que a gente tem visto muito nesses últimos anos, tá? Desde aquele evento em 2019, começou em 2019, que aí fechou tudo. Então, desde aquele evento todo que aconteceu, a gente viu que a proporção, tá, de poder que a lei mesmo atingiu na sociedade foi extraordinária. Tá? E ela não está diminuindo. Isso é, este poder está ficando cada vez maior. A cada dia que passa ele está ficando maior. Isso é, de fato, a lei ela tem uma autoridade espiritual sobre a vida da pessoa, né? Até mesmo de julgar as intenções dela. Não, você está me olhando de um jeito sedutor, então você tem que ser preso por causa disso, ou multado, ou punido de alguma forma. Isso é você punir o olhar, o pensamento ou o sentimento de uma pessoa. Tá? Isso é uma autoridade que antigamente realmente os sacerdotes eles tinham. Eles tinham essa autoridade. Olha, para de fazer isso, para de olhar assim, porque isso aí você não pode olhar uma pessoa assim. Isso, eles tinham a autoridade de parar uma pessoa. Tá? De fato, alguns sacerdotes abusaram desse poder, sim, com certeza. Mas não eram todos e nem era a maioria, como muita gente pensa. Tá? Isso é, a maioria costumava se usar deste poder ou desta autoridade de uma forma muito mais branda do que se pode imaginar. Tá? Então, a questão do filme, que é extremamente adiante, isso é esse poder que a lei ela atingiu na vida das pessoas. Foca, deixa que eu Tá, vejo. a Stephanie vai ver aqui. Esse poder que ela atingiu, isso realmente tem um propósito diabólico. Isso é, em 97, isso era a ideia de um filme, e ninguém nem imaginava de que isso ia acontecer. Isso é, mesmo o americano, o norte-americano médio, ele não imaginava que ele ia ter direitos civis básicos retirados pela lei. Isso é, se colocando acima da própria Constituição. Você entende? E ele está vendo isso acontecer. Agora cabe o comentário aqui do Arthur. No curso de Ciência Política em 2003, o Olavo comenta que o Supremo dos Estados Unidos percebeu que são um poder supralegal. Ele estava se referindo a essa realidade que você está falando. É isso mesmo, filho. É isso mesmo. Você entende? Isso é. Só que isso é o seguinte, não foi só nos Estados Unidos. Não, isso foi no mundo inteiro. Tá? O que aconteceu em 2019, ele deu uma esfera à lei, uma esfera de poder à lei, que ela nunca nem sonhou atingir. Isso aqui nem, cara, assim, nem nos, sei lá, nos governos do Stalin os caras tinham esse poder. Eles não tinham, eles não conseguiam ter. Tá? Eles não conseguiam também agir nisso daí. Por quê? Porque não havia mecanismos tecnológicos para a vigilância das pessoas. Hoje em dia tem. Hoje em dia não só tem esses mecanismos tecnológicos, como obrigatoriamente todo cidadão é obrigado a ter. Isso é, viva uma vida hoje em dia sem celular. Eu sei, ela tem que ter e ela tem que fazer por 2. Tá? Então é assim que funciona. Você tenta, você não paga a conta, você não compra coisa, né? Mesmo quase conta de luz, mas nem vem mais. Já é tudo via internet, é tudo pelo celular que você vai resolver. Você entende? Tem mais alguém que comentou alguma coisa? Dá para se fazer um paralelo com o filme em relação à sim. corte brasileira residente. Exatamente! Mas é o que eu estou falando. Esse é um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro. Se você for pesquisar na Europa, em todos esses lugares, assim, lá aconteceu a mesma coisa. É porque esse é que é o negócio. A gente pensa que muitas vezes
Isso é, as leis elas vão funcionar completamente diferentes de país para país. Assim, de forma geral, sim. Mas existem leis essenciais que são leis chamadas leis globais. Não, isso aqui vale para todo mundo, tem que valer para todo mundo. Você entendeu? Isso é o rumo que essas cortes, todas elas estão tomando no mundo, é realmente para formar uma espécie de corte mundial. Você entendeu? Não, aqui existe um patamar mundial de corte e vai ter uma pequena margem de interpretação em cada região. Mas tem, vamos dizer, os 10 mandamentos globais, tá, para o bom cidadão. Você entendeu? Mais ou menos que uma coisa. Você está rumando para isso. É verdade. Isso é de fato através desse argumento legal você conseguiu ganhar muito poder. Um poder muito além do que se imaginava. Quando eu vi o filme em 97, eu não achava isso daí. Não, pô, tudo bem, é a lei, mas isso aí é Estados Unidos. No Brasil é completamente diferente, cara. Pô, outra realidade, outra vibe. Você entende? Não tem nada a ver com isso. Você entende? Isso a gente nem imaginava que isso ia acontecer. Pois é, passados quase 30 anos, a gente vê que isso está acontecendo. De fato, a lei conseguiu atingir todas as esferas da nossa vida. Tudo. Você entende? E é esse o ponto. Como é isso, Tem? Tem uma pergunta aqui que é interessante. E como... Ai, caramba, parei. Desce um pouquinho aí. E como deve agir quem quer seguir a lei de Deus em uma situação como essa? Morrer. Uai, não é? É esse o caminho. Sabe que essa é uma pergunta que sempre vem, né? Isso é, o que os primeiros cristãos faziam? Por que eles iam para a arena, bicho? Por que levavam eles para a arena e eles não faziam nada, cara? Por quê? Pois é. Porque a noção para eles é que tipo, o reino do Senhor não é desse mundo. Não, o reino do nosso Senhor não é desse mundo. Vocês querem ficar com esse mundo aqui? Pega todo o ouro e a prata. A gente não quer. A gente quer o reino do nosso Senhor. Então quando eu digo isso daí, que eu falo, não, qual que é a alternativa? A alternativa é morrer. De certa forma, é morrer mesmo. Essa morte, ela tanto pode ser real, quanto ela pode ser social, de certa forma. O indivíduo, ele vai ter que optar. Isso é assim como o Kevin teve que optar também. Isso é quando chega lá num determinado ponto do filme que ele percebe, ele fala, não, pô, eu só fui um cara vaidoso, tá? E eu me deixei levar pela minha vaidade. Isso é, esta vaidade de eu me olhar no espelho como o vencedor, o grande advogado e tal, isso destruiu tudo o que era bom na minha vida, de verdade. Tá? Começando pela mulher dele, que se mata na frente dele. Você entende? Então, é esse que é o negócio. Isso é na hora que o indivíduo vai optar. Não, peraí, ou eu opto por isso, ou eu opto por aquilo. Né? Tinha muitos cristãos que iam para a arena, né, em que é o seguinte, às vezes numa família, tinha uma família de romano, em que uma ou outra pessoa era cristão escondido do resto da família. Ninguém sabia. Isso é, quando veio a perseguição do Nero, prende todo mundo, eles não queriam saber. Não, prende todo mundo e todo mundo vai para a arena, vai ser comido pelos leões. Você entende? Isso é, muitas vezes chegava lá o cara e falava, pô, mas eu nem sei o que é esse negócio de cristão. Não, você é cristão porque aqui, ó, teu filho é cristão aqui, você também é. Nesse momento, o cara passou lá, o pai do rapaz lá cristão, passou a vida inteira como pagão. Né? Chegou nessa hora e falou, olha, eu nem sei o que é isso, mas agora eu sou só porque vocês estão falando que eu não posso. Naquela hora o indivíduo se convertia para algo que ele nem sabia do que se tratava, tá? E tinha uma fé muito maior do que a nossa mesmo. Ou de indivíduos que cresceram dentro da religião a vida inteira e morriam e, pô, é martirizado, é mártir. Pô, mas no dia anterior o cara era pagão e agora o cara é um santo mártir. É assim que funciona. Você entende? Então é nessa hora em que o indivíduo virar e falar o seguinte, que nem os romanos lá, podia falar, não, eu sou um cidadão romano aqui, eu adoro o Apolo, tenho até uma imagenzinha de Júpiter na minha sala que eu me prostro, eu mato lá 3 galinhas por dia para ele, né? Eu sou pagão, cara, eu sou, né? Entre essa vaidade da posição, muitas vezes, que o indivíduo tinha. Ah, não, eu sou um cidadão aqui, eu sou um membro do governo, eu sou um militar, tenho uma posição. Isso é, entre essa posição, entre esse status, ou o amor à verdade, o indivíduo, não, o amor à verdade, mesmo que eu morra por isso, né? Um comentário da Inês. Ah, sim. Martírio é a manifestação máxima do poder de afirmação da consciência individual. É isso mesmo. Você entende? Então, é essa que é a questão. Isso é pra gente entender que é o seguinte, não, como é que a gente vai viver essa lei? Não se iludam de que isso não, se você mudar todo esse quadro, vai ficar tudo bem. Não se iludam, tá? Eu acredito que vai ficar pior, tá? Eu não acho que esse quadro, do jeito que ele é hoje em dia,
vamos dizer, ditatorial, de certa forma, nesse sistema de leis, ele vai se manter desse jeito por muito tempo. Não acho que ele vai se manter, eu acho que ele vai se inverter. Tá? Só que ele vai se inverter mais ou menos que trocando um 6 por meia dúzia. Você entende? Ah, não, você não é obrigado mais a isso, mas você é obrigado a isso aqui, ó. Você entende? Eu acho que é basicamente que um espetáculo que está sendo montado, tá? Em que esse espetáculo ele dá uma ilusão de que o show vai ser X, só que não vai. Eu acho que o show vai ser Y, tá? Mas sempre vai ser algo seguinte, pegando muitas vezes na própria vaidade do indivíduo. O indivíduo ele se sente vaidoso de fazer parte daquilo. Não, olha aqui, né? Ou então o cara não, pô, eu sou um Instagramer, eu sou famoso, eu tenho dinheiro, é ostentação, eu tenho... É esse tipo de coisa, a vaidade. Essa vaidade está levando assim, muita gente num caminho terrível, você entende? Que, assim, aparentemente, essa lei que está no poder, ela não vê nada de errado nisso. Não, você pode ser. Né? Você pode fazer isso daqui. Então ela, peraí, no final das contas, ela permite, né, algo que é errado e proíbe aquilo que é certo. Tá? Então, na hora do exercício do certo, isso é aquela decisão do Kevin no final. Então, eu prefiro morrer, bicho, mas eu não vou fazer isso, não. O que o Milton quer dele? O Milton quer que ele procrie lá com a meia-irmã dele, para nascer um tipo de anticristo. É isso que ele quer. Mas ele deixa claro, tem que ser pela escolha de vocês. Vocês têm que querer fazer, vocês têm que escolher. Eu não posso enganar. Nessa hora eu não posso enganar. Nessa hora eu tenho que fazer vocês escolherem por isso daí. Você entende? Então, bom, é nessa escolha, é na hora dessa escolha é que a gente vai ser realmente colocado à prova. Antes disso daí, toda a prova... Opa, pensei que ia trazer café para nós. Não tem café, não vai dar tempo fazer. Bom. Toda escolha antes dessa, ela tá o seguinte, é só um treininho. Ela é só um treininho na nossa vida. Você entende? Agora, quando chega nessa escolha decisiva final, é aí que a gente é colocado à prova verdadeiramente. Tá? Que o diabo tenta, a gente tenta. Né? Tanto que no final, aí o Kevin vence lá o capeta, né? E aí volta todo o filme até o momento em que ele vai pro banheiro jogar a água na cara, no julgamento do tarado, do pedófilo. Não use essa palavra. Não posso usar essa palavra. Do professor. Tá bom. Do professor. Tá bom. Muito bem. No julgamento do cidadão, aí, né? Muito bem. Quando volta nesse momento, ele não lembra de tudo o que aconteceu, mas ele tem uma forte intuição de que aconteceu alguma coisa. De que a noção de certo e errado ali para ele ficou algo um pouquinho mais claro. Aí ele volta para o julgamento e fala, olha, eu não posso mais representar o meu cliente. Né? Aí a mulher dele chega, não, o que você está fazendo? Você acha que está certo? Isso daí ele falou, eu acho que está certo. Eu acho que é o melhor. Isso aí, ele não tem certeza. Você entende? Bom, então assim, ainda fica aquela sombrinha de dúvida. Vem o amigo jornalista dele e começa a falar, cara, você é um advogado com consciência, você tem que me dar uma entrevista, uma exclusiva, tem que falar, isso é uma coisa muito grande, onde já se viu, né? De repente o advogado fica com consciência, né, humana, né? Ele, não sei, cara, eu não quero falar. Vem a mulher de novo e chega pro cara e fala, pô, vai lá, você vai ficar mais famoso. Mesma coisa. Não, pior que ela nem fala nada. Não, ela só dá uma só olha pra ele, olhada, baby, vai. Com uma cara de quem, né? Tipo, você vai deixar passar essa? Aí ele, tá bom. Vai embora, o jornalista se torna o Milton, com a mesma aparência, e fala de todos os pecados que eu sempre gostei mais, a vaidade é ela. Isso é a vaidade da pessoa. Tá? A gente vive em um mundo cercado de vaidade, em que a vaidade ela é sempre buscada. Agora, veja lá, vaidade não é só naquilo que é mundano. Não, tem vaidade religiosa também. Tem o cara que tem vaidade, ele fica, não, aqui eu vou na igrejinha, minha roupa comportada, você entendeu? A vaidade intelectual. Tem vaidade de tudo que é tipo. As pessoas não tem que achar que vaidade é só a mulher que fica se maquiando. Não, não é isso daí, não é. Isso pode ser um tipo de vaidade. Você entende? Então a vaidade, ela não está numa ação, tá? Ela está no conteúdo da coisa. É no conteúdo que ela vai estar. Você entende?
Então, a gente tem que sempre tomar cuidado e se vigiar para essa vaidade. Não, peraí, por que eu estou fazendo isso daqui? Tem que se perguntar, dá trabalho? Dá trabalho. Quer saber como treinar? Que nem o camarada perguntou de observar a lei de Deus, isso é num momento desse daí. Quer treinar? É desse jeito, tem que se vigiar. Isso é duro, é difícil, custa caro. E é cansativo. E é cansativo, deixa o cabelo branco rápido. Você entende? A gente envelhece rápido com isso daí, porque é muito difícil um indivíduo ele tentar viver desse jeito em um mundo em que é altamente contrário a isso. Entendo que alguns já têm uma vida mais ou menos estabelecida. Ah, não, já tenho uma família, tenho um emprego, consigo mais ou menos manter. Então o indivíduo ele tem um pouco mais de, vamos dizer, de boa vontade para fazer isso, para lutar com isso daí, porque ele tem alguma coisa pelo que lutar, alguma coisa que ele pega pelo que lutar. Você entende? Então é um pouco mais fácil. Aí tem aqueles que estão sozinhos, né? Tem jovens, homens e mulheres sozinhos, pô, não tenho ninguém, não consegui casar, e eu tenho que fazer esse tipo de coisa, mas se eu fizer, como é que eu vou conseguir casar? Porque aí ninguém vai olhar para mim. Você entende? Então assim, são situações que são complicadas. Sempre insisto pro pessoal, ó, a galera que se conhece nesses meios, cara, trata de casar, conversa aí, trata de casar. Você entendeu? Ah, mas e o futuro? O futuro a Deus pertence, já o Senhor disse. Você entendeu? Ah, vai dar certo, as coisas vão tomar o seu rumo. Sempre vai ser difícil. Sempre vai ser. Tá? Isso é, essa noção mesmo de que, ah não, a vida ela tem que ser altamente planejada e estruturada e arrumada antes de começar essa vida, isso não é assim que funciona. Isso é para poucos. Tá? E, em geral, a coisa não sai como planejado. Tá? Pelo menos todo mundo que falou, muitos anos atrás, meu pai tinha um casal de amigos que eles planejaram para ter um filho em determinada época. Eles fizeram isso daí mesmo, porque eles queriam que o filho nascesse com um X mapa. Tentaram fazer. Deu errado, deu tudo errado. Você entende? Tinham todos os recursos, vamos dizer, materiais para que isso fosse realizado. Já estava ajeitado com o médico e tal. Não, tal dia vai ser assim, assim, tal lugar. Eles queriam fazer um robozinho deles, porque eles achavam que aquilo ia ser legal. Deu tudo errado, a mulher teve lá um problema, teve que fazer uma cesárea de emergência, nasceu completamente diferente daquilo que eles pensavam, mas no final cresceu e foram felizes com o filho. Você entende? Então, não é tudo exatamente planejado assim, tá? Mas sempre se vigiar nesta questão da vaidade, tá? Que é um veneno para as nossas almas. De fato, no final ela acaba sendo meio que a porta para a maioria dos pecados. Isso é a maioria dos pecados, ele é proveniente da vaidade. Isso é aquele que peca, em geral, na hora que ele está pecando, ele está o quê? Orgulhoso do próprio pecado. Às vezes depois que ele comete, ele pode até se arrepender, ele pode até voltar atrás, como está certo. Tem que voltar atrás mesmo. Você entende? Mas na hora que ele está fazendo, o indivíduo ele tem uma coisa tipo, cara, pô, eu gosto. A verdade é que eu gosto. Você entende? Então, fugir disso daí e prestar atenção para ver essa essência da vaidade. Não é só na manifestação. Tá? Ah, não, isso daqui é um ato de vaidade. Não, não sei, depende. Às vezes vai ser, às vezes não vai ser. Você entende? Não que necessariamente aquele ato, intrinsecamente, ele estava ligado à vaidade. Não é bem assim que funciona. Tá? No caso do Kevin Lomax, era o fato dele ganhar. Ele gostava de ganhar. Ele gostava de ser o vitorioso. Era essa a sensação que ele sempre buscou. Para cada pessoa isso vai mudar, vai ser diferente. Para mim é coisa completamente diferente. O que me dá vaidade são outras coisas completamente diferentes. Você ter de ganhar, perder, isso aí para mim não importa. Isso é outra coisa. Assim como para cada um de vocês e para cada um dos outros aqui. Entende? Então esse ponto da vaidade é uma coisa muito importante a ser levantada e ser percebida no filme. Ver que é o seguinte, uma coisa que a Stephanie reparou no filme é que o filme é o seguinte, inteiro o filme ele sempre tem um ar meio que de sedução. É sempre uma coisa que parece que seduz. É uma coisa meio promíscua, é uma coisa meio assim que invade o outro. Mas invade o outro de uma aparência seguinte, que naquele ambiente é natural. Não é uma coisa seguinte que não, que tipo, viola o outro, que arromba, que quebra algo, que entra na marra. Não, neste ambiente a gente é assim. Então você também tem que ser assim. Né? Então esse é o ambiente lá da firma. Né? No decorrer do filme, no começo não fica evidente que é o diabo, mas conforme vai andando o filme, aparece até os capetas no meio do filme. Né? Aí a coisa começa a ficar evidente e você começa a perceber que a coisa tem uma outra proporção.
tá? Não é só uma coisa que ele quer corromper o Kevin. Não, ele quer levar o Kevin a escolher deliberadamente por algo ruim. Porque até então, sempre era meio dúbio. Como eu falei, ele não fazia questão de conhecer os clientes dele. Se ele quisesse perceber, não, esse cara é culpado na mesma hora, assim como ele fazia com o júri. Tá? Então ele preferia, era mais confortável a ele não pensar sobre esse assunto. Embora, naquele caso específico do professor, ele percebe. Tá? Bom, mas aí também não tinha como não perceber, né? Exatamente. O cara deu tudo que é tipo de bandeira que dava pra dar. Tanto do professor quanto do depois, do mais pra frente, que é o grande caso dele, né? Que é o que gera todo esse caos, que é para defender o dono de uma construtora, né? Em Nova York. O cara é acusado de matar a esposa, uma empregada e o enteado. Criança. O cara é acusado desse crime aí. E num primeiro momento, o Kevin faz a mesma coisa. Ele não pensa se o cara é culpado ou não. Ele já para, não, o cara é inocente, é evidente que ele é inocente. Mas no decorrer da história, ele percebe também, não, o cara é culpado. O cara, ele fez, ele matou essas pessoas. Né? E muito provavelmente ele já estava tentando ter um caso com a enteada adolescente que sobreviveu. Então o cara não prestava. Era essa que é a verdade. Isso é outro filho da perdição. Tá? E ele estava assim, não, eu vou libertar o filho da perdição. E ele liberta o filho da perdição. Então assim, tudo isso, ele sempre, muitas vezes, ele tem que mexer o quê? Com a lei. Então ele sempre vai achando brechas e problemas, defeitos nas leis, né, para que aquilo possa acontecer. Tá? Muitas vezes esse tipo de argumento, esse tipo de coisa acontece publicamente para que se inventem novas leis. Né? A gente vê esse caso assim, muitas vezes no Brasil. O Brasil é o país das leis. Tem lei para tudo. Absolutamente tudo. Né? Até leis assim, que ninguém cumpre e ninguém assim, nem tem ideia disso daí. Né? Mas até pouco tempo atrás, se eu não me engano, era proibido você mudar a cor do seu carro. Nem sei se ainda é permitido isso daí. Acho que tem um processo que o cara tem que ter um procedimento. Mas o cara não podia mudar. Pintar a fachada da casa, não podia. As pessoas faziam, você entendeu? Porque ninguém ficava vigiando isso daí muito, tá? Mas poder mesmo, não pode. Nos Estados Unidos a lei é mais enxuta, é um pouco mais enxuta nesse sentido. E sempre tem a Constituição que o indivíduo pode pescar a Constituição. Mas nada também impede que essa Constituição possa ter outras interpretações. Tá? Que é o que eu acho que está acontecendo muito lá. Não, a Constituição vale se for assim. Se não for neste quadro, ela não vale. Que foi o caso que a gente teve aí esses últimos anos. Né? Fecha tudo, prende todo mundo e não pode isso e aquilo. Não, mas cadê o meu direito na Constituição? Não, não vale a Constituição dentro deste quadro aqui. Então é montado um novo tipo de lei. Né? Então essa estrutura desse tipo de lei é isso que vai ser instaurado. Tá? A alegação, eu não tenho a menor ideia do porquê que isso vai ser feito. Desta vez foi devido àquele problema, né? Da bolinha com os preguinhos, né? Foi por causa disso, não pode falar também, né? Saco, meu. Cada mamona, né? Tipo uma mamona, o negócio parece uma mamona, então é por causa da mamona, foi tudo isso que aconteceu e aí deu no que deu. Então essa foi a alegação. Se a próxima vai ser isso, não sei. Né? Pode ser outra mamona, pode ser duas mamonas, 3, 4, não sei. Pode ser isso ou pode ser alguma outra coisa, algum outro problema, né? Em que realmente o que tenha que se instituir uma lei assim que todo mundo aceitar de boa. Né? Esse argumento em que o Milton usa no Advogado do Diabo é perfeitamente verídico. Como eu falei, na época eu não fazia a menor ideia de que ia ser assim. Eu não fazia mesmo. Você entende? Nem pensava nisso daí. Eu olhei e falei, pô, achei o filme do caramba e tal, legal pra caramba. Minha mãe que me recomendou falou, pô, filho, assiste que é legal. Né? Minha mãe não gosta do Al Pacino, mas ela falou, mas nesse filme ele tá bom demais. Ela não gosta dele. Ele tá bom pra caramba. Ele tá bom pra caramba, mas ele é bom, ele é bom. Né? E de fato foi uma visão muito além daquilo que se imaginava. Né? É um filme muito interessante, tá? Recomendo que vocês assistam, tá? Não é um filme bom para passar para criança, não. Tá? Não é, com certeza não é, tá? Mesmo adolescentes, acho que não vão entender muito bem o filme, tá? Vamos dizer que ele tem um tema meio profundo, muito mais profundo talvez do que o próprio diretor queria passar, tá?
uma coisa meio que quase que profética, de certa forma. Isso é, isso foi uma sacada, eu acho que do cara que escreveu a história, né, de perceber, vamos dizer, o potencial da vaidade. Isso é, qual que é o potencial de ação que a vaidade tem? É gigantesco, né? Isso sem o mundo de Instagram, TikToks e, enfim, tudo isso daí, né? Nesse mundo, porra, a vaidade, cara, ela tem uma estrutura fora do comum. Opa, boa noite. Antônio. Hoje em dia ela tem um alcance descomunal. Isso nunca também foi sonhado na história da humanidade, tá? Bom, até na história recente, como eu falei, em 97 eu nem imaginava que ia ser isso. Você olhar para um celular, cara, era coisa de Star Trek, você entendeu? Né? Que os caras catavam o comunicador para se comunicar. Isso era coisa de Star Trek, né? Hoje em dia tem até com imagem, né? Você fala com o camarada do outro lado do mundo com imagem, né? Através de um celular aí. Ah, não, isso daí é comentário aleatório. Tem alguém fazendo pergunta aí? Não, pergunta não entrou ainda. Da Mamona foi boa, cara. Eu lembrei de Mamona, cara. Foi legal. É que alguém falou agora que a moda é a mamona do macaco. Ai, cacete. Aí o outro comentou aqui, ó, que tem que dizer que é a mamona primata. Porque come não pode falar essa palavra. Não pode falar, é verdade. A mamona símia. Você tem que falar alguma coisa assim. Exato. Naquele que taca cocô nos outros. Ah, meu Deus do céu. Mas esses animais fazem isso. Alguém quer levantar alguma perguntinha aqui enquanto eu estiver falando qualquer coisa aí que a gente quiser falar um pouco mais sobre esse filme? Mas de qualquer forma, para quem não foi aí para a aula do cinema, é mais ou menos isso que a gente faz com alguns filmes, tá? Alguns vão ter uma visão um pouco mais profunda, a gente vai falar uma coisa um pouco mais profunda do que isso daqui, tá? Mesmo esse daqui dá para falar bem mais, tá? Dá para falar, mas começar aqui, cara, vai demorar muito tempo isso daqui e não... de repente dá para fazer uma aula dele para lá. Pois é, a gente pode esticar e até falar um pouco mais isso daí lá numa aula mesmo, né? Dá pra fazer. Esse é interessante. Porque um ponto que dá pra pegar ali também... Olha, eu interrompendo a live aqui, gente. Sorry, vocês vão ter que me ouvir. Vai ter que enturmar, isso mesmo. É o ponto da vaidade da mulher dele também. Ah, sim. E o que acontece com ela quando ela percebe a cagada que ela tá fazendo. Ela fez. Entendeu? Porque ela é a primeira a perceber. Esse é um ponto muito interessante. Eu não sei, talvez tenha me pego justamente pelo fato de eu ser mulher. Lógico, não naquele nível, mas... todo mundo tem as suas vaidades. Claro. E o dela pega ali, primeiro, pelo fato de que ela quer um bebê. E com a vida que eles tinham lá no interior da Flórida, onde eles moravam, ela mesma fala que ia levar, 5 anos para o tal do planejamento, né? Para ver se talvez conseguissem ter um filho. E a vaidade dela também. Só que o quanto ela quebra quando ela percebe aonde ela tá entrando. Né? Então Porque ela é a primeira que percebe. Alguém comentou ali, a aula sobre o filme A Missão é excelente. Cara, esse filme é uma maravilha, cara. Esse filme é uma beleza. Esse aí saiu suores masculinos no meu olhar, cara. Primeira vez que eu assisti, com certeza, cara. Estava suando, era só suor. É tipo demais. o túmulo dos vagalumes. Fumaça, né? Que foi no meu olho, só isso mesmo. Realmente, essa aula eu também gostei, cara. Essa aí é muito bonita. Você consegue explicar o que Salomão quis dizer com tudo é vaidade? Bom. Tudo pode ser, você entendeu? É o que eu tô falando, isso é a vaidade. Ela pode ser no indivíduo que, por exemplo, tá? Ele tem vaidade do seu próprio corpo, como a gente vê muito hoje em dia. Não, olha o meu peitoral, olha o meu bíceps, olha o meu não sei o que, né? Que é uma coisa que é levantado pelo Milton, né? No momento em que ele está em cima da irmã dele, que ele fala da virilidade, né? No final do filme. Que ele levanta sobre isso daí e tem que assistir o filme para ver exatamente tudo que ele fala. Tá? Mas é um ponto levantado, você entende? Isso tanto pode se manifestar desse jeito, a vaidade, quanto do indivíduo que nega isso. Né? Eu nego completamente isso daí, então eu sou vaidoso na minha simplicidade. Você entende que ela vai estar na essência, mas essa essência ela vai tomar uma forma que o próprio indivíduo vai definir para poder se olhar no espelho. Né? Aí tem uma outra aqui. Beleza. Você terminou? Concluiu? Mano. Você acha que Hollywood ainda tem o mesmo poder de vender uma ou outra linha de engenharia social? Mano, eles fazem isso all the time. O tempo inteiro, sempre fizeram. All the time. Eles sempre fizeram. O que você achava ainda no passado, ainda você via muito,
que ainda tinha muita coisa quase que independente, né? Muita gente fazia lá dentro, como, tem um livro aqui, pô, os caras tinham uma meta para cumprir, né? Então tinha um produtor, cara, eu tenho que produzir tantos filmes aqui nesse ano, você entendeu? Onde tá? Às vezes aparecia roteiro do nada, né? Tem aquele, tem uma história até com caralho, do Cidadão Kane, perdão, o do Cidadão Kane, o Orson Welles, né? Em que o Orson Welles estava fazendo um filme e precisava de dinheiro. Telefonou para um produtor, um amigo dele, o cara falou, não, mano, mas esse filme que você está fazendo eu não quero investir, não, já tem gente trabalhando, faltou dinheiro e tal, não sei o que. Você tem que me dar alguma coisa, você tem algum roteiro de alguma coisa? Aí disse que o Orson Welles olhou, ele estava em frente a uma livraria, e ele olhou um livro, a capa de um livro, que era acho que a Dama de Xangai. E ele falou, tenho sim o roteiro, chama Dama de Xangai. Então tá bom, então eu compro esse roteiro de você. E ele nem tinha escrito. Então tinha muita coisa que era assim. Aí ele catou o livro, fez lá o roteiro. O filme é bem chato, pra falar a verdade. Tá? Eu lembro que eu assisti esse filme assim, tipo assim, meio que empurrando, né? Mas se eu não me engano, o roteiro é do Orson Welles, se é dirigido por ele, tá? Mas, então tinha muita coisa assim, tá? Então nessa daí, às vezes saía uma coisa boa, assim, uma vez ou outra saía uma coisa boa, né? Mas com certeza, eu acho que como produto de máquina, isso é uma máquina para gerar, assim, vamos dizer, ideal, com certeza. Isso a própria a noção de vaidade, assim, a noção moderna de vaidade, com essa aparência, com esse status, ela veio de Hollywood. Ela veio de Hollywood, ela veio de lá. Eles é que começaram esse negócio, as estrelas, os astros e tal. Você colocando essas pessoas num patamar, né, de semideuses, de olímpicos. Né? E nós, meros mortais, que a gente tem que ficar vendo o que eles fazem, né? Quando veio o sistema de comunicação em massa pela internet, esse quadro começou a se inverter, né? Não, qualquer pessoa pode ser, qualquer um pode ser. Então você passou o seguinte, uma geração inteira tá colocando para as pessoas que aqueles semideuses, aquele era um objetivo de vida, o indivíduo ele ser famoso daquele jeito, tá? Ele se olhar daquele jeito, ele ter aquela aparência. Então você passou uma geração inteira falando isso daí. Tá? Pô, a geração seguinte, ela já acreditava que isso era natural. Quando ela viu a oportunidade de conseguir isso, ela não pensou duas vezes. Ela pegou na mesma hora e falou, cara, tenho que ser. Né? Para chegar aos pontos daquele negócio seguinte. Sei lá, o cara ele fica famoso pela quantidade de flatulência que ele tem num dia. Você entendeu? Não, é verdade. 24 horas por dia da minha flatulência. Como é que é? E o cara fica lá filmando e gravando ele flatulando. Né? Para o quê? Para alguém olhar para ele. Alguém tem que olhar para ele tem que chamar a atenção de alguma forma. Isso ele tem que se sentir vaidoso de alguma maneira. Você entende? É isso que é o absurdo, é isso que é loucura. Né? Então a vazão que o meio de comunicação da internet ela deu para isso é fora do comum. Isso daí é o seguinte, não foi assim, ele foi, vamos dizer, ensaiado no Advogado do Diabo, de que havia essa possibilidade. Né? Hoje em dia, se fossem fazer uma refilmagem daquilo lá, cara, não precisa. Não precisa do diabo, não precisa, cara, não precisa de mais nada, cara. Já tá feito aqui, ó. Todo o trabalho de vaidade. Eu não preciso fazer toda essa estrutura aqui, ó, para convencer um a ser vaidoso, para fazer aquilo que eu quero, para escolher aquilo que eu quero. Hoje em dia, facilmente. Tem aí alguém? Tem. Só não ficou claro para mim se aquilo se passou na imaginação ou se foi apenas um jeito do diretor mostrar um processo de tentação. Eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que foi um processo de tentação, né? Claro que a gente tem que imaginar, tá? Tem uma história de um santo no passado, eu não lembro o nome, mas era um dos santos padres, tá? Em que ele tentava explicar para um determinado discípulo de que a vida era como se fosse uma brisa, um sopro. A vida é só uma brisa, uma coisa muito rápida que passa. E o discípulo não estava entendendo. Tá? E ele encosta no discípulo. Ele fala, então eu vou te mostrar como é que é. E ele encosta. Diz que o discípulo ele acordou, tá, boiando na água, tá, e viu uma ilha numa certa distância. E foi nadando até essa ilha. Nessa ilha ele foi, tinha um povo lá que vivia lá, ele se misturou com o povo, viveu com aquele povo, se casou, teve filhos, envelheceu e morreu. Quando ele morreu, ele voltou para o lado do mestre. O mestre falou, tá vendo, é desse jeito. Isso foi um momento. Toda essa história, esses anos todos que você passou, foi um momento. Então, nesse sentido, é o seguinte, a vida ela é desse jeito. Você entende? Às vezes, para mostrar algo para alguém, bom, se Deus vai fazer isso com alguém, pode ser que ele faça. Não vou falar, não, isso é impossível. Não posso dizer que é impossível.
Eu posso dizer que não aconteceu comigo, né? Pelo menos até onde eu sei. Não é. Vai ver que chega a hora de eu morrer, volta pra quando eu era criança. Eu só espero que eu esteja lá. Ah, não, aí eu vou fazer tudo diferente, cara. Você tá louco, Que cara. isso, rapaz? Pelo amor de Deus, Mas bicho. olha só que abuso. É. Vamos lá, tem mais alguém O aqui. tipo de mecanismo diabólico que está tentando os juristas e políticos atuais é análogo ao que tentou o Kevin? Ah, com certeza. É bem análogo. Pra falar a verdade, como isso que eu falei, é quase que profético. Você entende? Claro que um bom tanto da linguagem e dos mecanismos, argumentações que são dadas para, assim, vamos dizer, para colocar, vamos dizer, esse sistema de lei aceitável para as pessoas, para alimento de vaidade, isso é um mecanismo um pouco diferente. A imagem muda, né? Mas em essência é a mesma coisa, com certeza, né? Negócio assim, cara, não tem o que falar. O filme fala por si. Nesse ponto, ele fala por si. Isso é aquilo que aconteceu, isso é todos nós vivemos o tempo inteiro. Aquilo que o Kevin viveu, isso é todos nós estamos vivendo de alguma forma. Isso é, de algum jeito, é dessa maneira que está acontecendo com a gente, né? Isso é uma sujeição natural à lei, por mais que a gente não queira cumprir, fala, não, isso está errado e tal, não sei o que, isso não há nem força de embate contra isso. Não tem. Não existe, não, vamos ter uma estrutura, um grupo para fazer um embate e tal. Tudo isso é ilusão. Não, tem tal grupo, este grupo ele vai se juntar, um dia ele vai lutar. Tudo isso é ilusão. Porque eles também estão com o mesmo problema. Eles também estão vivendo nesse estado de vaidade. Né? Não adianta acreditar que determinados setores do governo vão se levantar para impedir que aquele outro faça a coisa errada. Isso não acontece, não vai acontecer. Porque aquele setor também tem uma imagem a zelar. E ele quer zelar a imagem da vaidade deles. Então não adianta. Você entende? Estamos em 5 minutos? Já? Porra. Já. A gente Rapidinho. tem que encerrar sempre um pouquinho antes, porque eu não sei como é que tá essa porcaria agora para salvar a live. Então não dá para deixar bater 1 hora. Tá certo. Né? Então esse que é o negócio. Então não adianta. Eles sempre vão tentar manter isso é a imagem que eles já construíram. Isso não vai mudar. Né? Mesmo imaginar, não, sei lá, esportistas independentes, não, esportistas daquela coisa, né, que dispara esferinhas de chumbo, vamos dizer assim, né? Eles vão se juntar e eles vão defender. Ilusão, bicho, ilusão. O próprio professor Benê já falou isso daí. Ele falou, mano, o CAC não se junta nem para tomar cerveja. Não adianta imaginar que os caras vão, não, eles vão um dia fazer uma frente de defesa e, yes sir, vamos lá defender a pátria. Não, não tem isso daí. Porque eles também têm uma imagem a zelar. Então não adianta, essa é a armadilha. Essa é a armadilha. Né? Isso é para não cair na armadilha, não vai dar pra gente não cair completamente. Um tanto a gente vai cair. Né? Então tem que haver sempre o arrependimento. Né? Antes que seja tarde demais, que é o caso da esposa do Kevin, que quando ela se arrepende já é tarde demais. Né? Ela já está no hospital, na cama, ela fala, pô, foi o dinheiro, foi a posição, foi tudo aquilo que estava errado. A gente sabia que estava errado e mesmo assim a gente foi, porque era o que a gente queria. Né? Eu quero ir para casa, só que não dá, ela já está, cara, já só nos Rivotril, acabou. Você entendeu? Aí é tarde demais, aí não tem como voltar atrás mais. Né? Pô, ela devia ter pensado, pô, melhor mesmo a gente viver, ficar 10 anos para a gente comprar uma casinha no subúrbio, ia ser melhor pra gente. Né? Pois é, teria sido melhor mesmo. Não? Mas não é o que eles escolheram, devido à posição e tudo aquilo. O Vini. Ô, meu irmão, como é que tá, fio? Boa noite, Davi. Esté, um abração pra você. Saudade de vocês todos, bicho. Uma hora tem que vir aí, ficar um tempo mais aí em casa aí. Preciso conhecer os nenê, nem conheço ainda. É verdade. Precisam conhecer esses nenê, bicho. Não tá na barriga ainda, mas... Tá, mas já tá vindo já. Sim, daqui a pouco tá aí. Se Deus quiser, tudo bem. Maravilha, gente. Bom, acredito que seja assim. Aqui a gente falou um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais não. Só um pouquinho do pouquinho daquilo que é feito na alma do cinema, tá? Acho que a live vai ficar salva, tá? Se o Instagram permitir. Se o Instagram permitir. Se o pessoal, não sei como é que funciona, mas o pessoal quiser divulgar a live, eu super agradeço, tá? Dá uma passadinha adiante, tá? E aí na aula do cinema a gente vai fazer uma aulinha um pouco mais profunda sobre esse filme, falando sobre temas um pouco mais profundos e também mais direto, já que é uma aula privada, então a gente pode falar muito mais. É na nossa plataforma, então a gente pode inclusive xingar as coisas. Exatamente, aí lá a gente vai soltar os cachorros, tá?
Não, só não vou mostrar meus tubos químicos. Não, tá não, bom, não vou mostrar, não vou. Tá bom, a gente não fala disso, não pode falar. Não pode. Tá certo, pessoal? Poxa, eu super agradeço a participação. Opa, acabou de pegar. Já recebi o e-mail, beleza. Acabou de pagar o curso. Lembra de baixar por causa daquela palavra? Sim, eu vou baixar, pode deixar. É isso aí. É isso. Então, gente, poxa, super obrigado. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido divertido. Tá? Prometo que vou fazer com mais frequência. Pelo menos uma vez por mês, vai. Agora também a nossa vida mais ou menos voltou aos eixos, né? Depois do ano que a gente passou. Tá mais normal, né? A gente aparece mais por aqui. Eu só na voz, né? Porque... É a vaidade, ela não fica. Não, sem filtro do Instagram. Ela quer filtros Mas biônicos. é óbvio, filtro do Instagram. Você não me deixa botar botox. Cara, fica parecendo um Chuck, bicho. Você não me deixa colocar botox. Não vou, Então, não pode falar essa palavra também. Você não pode falar essa expressão. Não pode. Urina de Satã, não vai botar botox, não vai botar. Eu quero colocar, ele não deixa, eu tenho que usar filtro do Instagram. Urina de Satã não entra nessa casa. Não, aqui Senhor não. Jesus. Aqui é fechado com Jesus, você não vem não. Tá bom, vai. Gente, tá? Deus abençoe todos vocês, gente. Super obrigado, tá? E, bom, até a próxima, se assim Deus permitir. Gente, boa noite pra vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus e boa semana.